CNA Motorcast, patrocínio Auto Rodas, rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film, películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um CNA Motorcast. Hoje temos a presença aqui de uma pessoa, enfim, Cristiano Gionco, maior revendedor, né, um dos maiores revendedores aqui de concessionária, hoje representando as marcas Volkswagen, do chapéu Volkswagen, Volkswagen propriamente dita, Audi e Ducati. Ele vai contar bastante coisas aqui pra gente, a gente vai bater um papo legal, mas antes disso, a gente quer saber, né, Cristiano, como que foi sua trajetória, como que você chegou até esse mercado? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado pelas palavras. Um pouco exagerado, mas né, a gente sabe que né, essa fama boa é sempre bom, né? Muito obrigado mesmo. Que é isso. Bom, como eu comecei? Isso. Bom, a história eu sempre gostei de Volks. Na minha infância, o carro era o Gol GT, GTS, GTI, e eu era louco por isso e comecei a dar aula de computação e fui juntando um dinheiro para comprar o carro, né? E assim que foi, aí eu comprei o primeiro, era um Gol GTI, era o máximo, cinza, andei até 100 mil quilômetros com ele. 100 mil km no GTI. E vendi. Aí nessa altura eu tinha escola de informática, porque aí eu dava aula e aí eu montei uma escola e foi assim, né? Depois tive outras e aí acabei vendendo tudo e veio a oportunidade de vir para Campo Grande. Porque na ocasião a Autobel ela estava sendo, vamos dizer assim, desmontada. Então me perguntaram, você quer fazer uma tentativa? Porque é um negócio complicado, né? Concessionária, né? E aí eu falei, puxa vida, eu amo a Volkswagen, né? Como que não? Né? Eu vou tentar. Aí eu fui procurar um cara que era conhecido de um amigo meu, ele era um revendedor da Volks, e era um senhor, ele tinha mais ou menos uns 80 anos de idade. E a gente foi até ele falou, meu amigo aqui vai entrar para gerir uma concessionária, ele não entende nada, e o amigo era eu, né? Aí o cara pegou um papel assim, dividiu em 4 e falou, deixa eu te falar onde você está se metendo. São 4 negócios, peça, serviço, carro novo e carro usado. Cada um desses negócios, você tem que fazer uma gestão independente, com objetivos, né, com as demandas que tem, com os indicadores, você tem que vender tantos carros, você tem que vender tanto de peça, tem a questão do serviço e os usados. Então é lá que você está, é isso que você tem que fazer, né? E me deu esse primeiro... Aí ele me levou, na época, ele trabalhava na GM Dutra. A GM Dutra, ela ficava na Marginal do Pinheiros, Marginal de Pinheiros. E aí ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Aí ele me levou assim numa sala, ele abriu, tinha um carro com um laço e um canhão de fumaça e saindo a fumaça assim, e aí a música do Ayrton Senna. Ele falou, então eu estou inventando isso porque a entrega tem que ser especial, tem que ser uma coisa diferente e tal. Aí de lá eu acabei chegando, né, aqui na Autobel. A Autobel era na Calógeras, um prédio bem antigo, e vendia muito pouco. Porque como era um negócio que estava meio que sendo vendido ou devolvido para a Volks ou até desmontado, né, ela não tinha estoque, ela não tinha produto, carro em estoque. Então, assim, ela tinha 3, 4 carros em estoque e era uma situação assim, fim de carreira total, todo mundo, né, esperando para ser desligado, com a certeza que seria desligado, todos os colaboradores, pouquíssima gente. E aí eu cheguei, e aí chamei todo mundo e falei, vamos trabalhar e tal. Aí liguei, aí o cara veio aqui, o meu amigo.
E ele, esse senhor de 80 anos, e ele veio e ele, nossa, meu, isso aqui é o máximo, e aquele prédio caindo aos pedaços e tal. E aí as pessoas, aí começamos a chamar as pessoas e entender a operação, o ajuste, vamos dizer, bruto. Sim. Né? Como é que os produtos, como é que caixa, o sistema. E aí depois ele falou, um dia você vai para o ajuste fino, que é melhorar o índice. Na época era o SIC, que é a pesquisa que faz na fábrica, que a fábrica faz e paga um bônus. Então isso aí era o ajuste fino, né? Um dia chegar lá. E aí a gente começou a trabalhar e imediatamente as pessoas, elas se, vamos dizer assim, elas rejuvenesceram. Entendi. Porque elas perceberam assim, puta, não vou mais perder o emprego. Foi o máximo, porque o povo... Só que eu também não tinha o dinheiro e os carros. Então, fazia um feirão da Volkswagen lá na Afonso Pena, nos Altos. Eu tinha lá uma vez eu vendi umas 10 saveiros para um cara. Eu falei, eu vou te entregar a saveiro, mas antes eu vou levar lá a saveiro no feirão, porque eu preciso de uns carros figurantes, porque senão eu fico patinho feio. Ninguém quer vir lá, não tem carro e tal. Está de vazio. Exatamente. Então, aí, a gente foi e começamos esse trabalho. Imediatamente... como aqui na cidade são 2 Volks, acabamos despertando ou mexendo também com a outra Volkswagen. E aí começou aquela concorrência entre nós, né? Porque aí eu ficava no front lá, no showroom, vendendo carro, atendendo cliente, conhecendo pessoas. Eu não era daqui, então também, como eu não era daqui e não conhecia nada, todas as verdades e as mentiras que me falaram eu acreditava. Faz isso que dá certo. Aí eu fui na Volkswagen e falei, olha, não vamos mais vender, eu vou trabalhar. E aí os caras falaram assim, bom, tudo bem. Essa vez, então, será que eu posso confiar? Tal? Não, pode, eu vou ficar e tal. Então vai em tal lugar para conhecer uma operação. Porque eles sabiam que eu não conhecia nada. Aí me mandaram para Brasília, para Goiânia, e para o Rio de Janeiro, e sempre vai lá para conhecer a operação. Eu ia, o dono da concessionária me recebia, o diretor, e aí eu passava o dia lá. E eu achava tudo maravilhoso. E eu voltava, parecia que eu tinha tomado gasolina, porque eu voltava com as ideias e queria implantar, né? E então eu fiz a sala do Ayrton Senna, entrega técnica, com canhão de fumaça, com música. Massa. E aí isso tudo, e aí os primeiros sistemas de CRM, né? Na época era o Cionet, eu acreditei, eu coloquei, e eu fazia os aniversariantes, né? Essas coisas que a gente hoje faz, eu fazia. E aí eu comecei a fazer essas inovações, porque aqui o mercado era meio pessoal mais tranquilo, né? Isso incomodou, de modo que a outra Volkswagen também resolveu atuar diferente. E aí o mercado, a gente foi para primeiro lugar como marca em Campo Grande. Que bacana, hein, cara? Isso foi no ano de 2004. E ficou em primeiro lugar até 2012. Então, veja bem, em 2003, o mercado era GM, Fiat e Volks. Em 2004 ficou Volks na frente, passou. E assim ficou até 2012. Então, esse foi um ponto interessante, assim, que eu incomodei e o pessoal também se mexeu e juntos conquistamos um primeiro lugar para a marca, que foi sensacional. E naquela época também, é assim, quando você quer muito uma coisa, parece que os deuses conspiram em seu favor, né? Então, eu me lembro assim que na minha chegada, o lançamento era o Fox, né? Então, o Fox era a aposta. Então, eu cheguei no showroom, tinha Polo, aquele de 2 faróis, Golf, que eu era super apaixonado, que era eu imediatamente, vamos dizer, o Gol GTI era o Golf GTI, eu sonhava com esse carro, né? Até tive a oportunidade de ter alguns, a partir de 2006, 2007, assim eu consegui comprar. E aí tinha Kombi, Santana, Paraty, e o Gol era o geração 3, né? E o Fox foi um produto que ele trouxe uma nova Volkswagen para dentro do negócio. Aquela geração, Santana, pensa, Paraty, Gol G3 e tal. O Fox ele era um produto inovador porque ele era compacto, mas dentro ele tinha espaço. Era muito interessante. Como que cabia, né? Hoje a gente vê isso nesses carros. Você pega um Virtus, o carro é gigantesco por dentro, né? Mas faz-se ideia, porque você vê o entre-eixos, mas o Fox é o primeiro que fez isso, né? Então foi um negócio muito legal e foi um sucesso. E aí
como não tinham as concorrentes, era Volkswagen, Ford, GM e Fiat, a gente trabalhava no feirão, vendia muito e era muito legal, assim. Então a gente conseguiu, o mercado crescia também, o mercado brasileiro cresceu em 2006, em 2007, crescia 30% ao ano, uma coisa surreal. Até 2008, quando teve a crise e o Lehman Brothers quebrou, me lembro bem, né? E aí tudo mudou. Marolinha, né? Exatamente, a marolinha, exatamente. Então, só que aí, mais ou menos por volta de 2008, 2009 ou 2010, pintou lá na Autobel um cara com um A3. Eu fiquei, assim, né? O cara levou o carro para... Tipo, ele queria vender o carro, um A3, Sportback, aqueles... os primeiros, né? E eu me lembro bem que o banco era de couro, mas era um detalhe todo xadrez, como se fosse uma bandeira de chegada, sabe? O couro do carro, né? Tipo exatamente como essa aí. Exatamente essa aí. E aí eu fiquei alucinado, né? E nesse período também, aí eu comecei a entender, né, sobre a Audi, né? Eu conhecia, mas não muito, né? E dentro dessa passagem também aconteceu assim, além da Volkswagen ser primeiro lugar, eles também criaram umas premiações que tinham viagem. Então eu era um concessionário que era assim, não tinha dinheiro, não tinha carro, mas eu vendia para tentar fazer um capital, para comprar mais carro, e a coisa foi acontecendo aos pouquinhos. E aí o crescimento da Autobel foi muito grande em relação a ela mesma no passado. E isso me fez ganhar alguns prêmios. Sim. Então eu ganhei um prêmio que eu fui para Dubai para andar numa Lamborghini, e dirigir um Porsche pela primeira vez. Foi uma coisa para mim que eu tinha entrado no negócio, né? 2007 isso. 2004 eu entrei. Em 3 anos aconteceu essa maravilha. Então foi quase um milagre para mim, né? Então foi um momento assim que eu não esqueço. E aí eu conheci a Audi. E aí nasceu, porque nessas viagens também eu me relacionava. Nasceu uma paixão. Né? Mas nessas viagens também eu me relacionava com as pessoas. Então eu passei a conhecer os executivos da fábrica. E um deles é o Paulo Kakinoff, que foi presidente da Gol e agora é da Porto Seguro. Ele na época, ele trabalhava na Volks, era tipo assim, ele era um gerente nacional de marketing e vendas. E ele era um cara, como ele é até hoje, né? Uma pessoa humilde, visionário, um cara bacana. Um cara que trabalha, realmente, que sabe conversar, é um cara que trata todo mundo igual, então é um exemplo, né? E em mais ou menos, se eu não estou enganado, em 2009, eu li no jornal que ele... Porque na Volks, a pessoa ela tem que ir para a Alemanha, né? Ela tem que ir. Então, ele foi para a Alemanha, e aí ele foi ser um embaixador, isso foi um pouquinho antes, foi 2008 mais ou menos, ele foi ser um embaixador dos interesses do Brasil dentro da fábrica. Porque como ela é uma fábrica com projeção, com atuação, né, intercontinental, né, você tem que ter alguém lá que defenda os interesses do país. No caso da Volks Brasil. Porque senão não vem produto. Né? Você tem que aprovar lançamentos, então tem que ter um lobby lá dentro, tem que ter um cara forte. E o Kakinoff era o nosso homem Volks Brasil lá na Volks Alemanha. E aí, num desses prêmios, eu fui até lá e aí jantamos juntos, outras pessoas também, não só nós, não só eu, né? E foi muito legal e tal. E logo depois eu vi a notícia que ele viria para o Brasil como presidente da Audi. E imediatamente, como eu tinha esse desejo, eu mandei um e-mail para ele e falei que eu tinha interesse em ser o concessionário Audi em Campo Grande. E ele respondeu de pronto, dizendo assim, olha, muito obrigado pelo seu interesse. Eu vou chegar no Brasil e aí eu vou ver como as coisas estão e vou te procurar. Muito bom. Aí ele chegou e ele me procurou. E através de assessores, né? Ele mandou um e-mail e aí mandou um cara aqui, né? Marco Borges chamava. Hoje é falecido, infelizmente. E o cara veio aqui e nos visitou. E visitou algumas operações de lojista, concessionária, agente, né? E ele falou, olha, Cristiano, infelizmente... a Audi de Campo Grande ela está compromissada para o grupo Ciavena,
porque naquela ocasião o avião da TAM ele saía de Congonhas, parava em Londrina e chegava em Campo Grande depois. Era uma coisa meio natural, né? Então, como eles tinham Londrina, eles pegaram e foram nomeados para Campo Grande para abrir em um determinado Londrina, momento. eles já tinham Audi em Londrina, né? Já tinha Audi em Londrina. Perfeito. E aí, bom, a pergunta era como eu comecei, né? Agora eu já não estou mais falando mas como eu não, comecei. bacana, é isso aí. O Então, importante é isso. São histórias, né, pessoal? Isso aí, muito bom. E aí, ele falou ali, infelizmente, então é dele, né? E vai ser dele, ok, né? Eu fiz um esforço tão grande, né? Mas a vida é assim, né? Às vezes a gente faz, Sim. né? E eles, de fato, montaram a concessionária. Até foi bom. Até vou te dizer que foi ótimo, porque eles fizeram uma concessionária que naquele momento eu não estava preparado para fazer, assim, com tanto investimento que foi feito, né? A nossa concessionária hoje, ela é um padrão que é aquele terminal, chama padrão terminal, que é igual a da Alemanha, com a fachada toda em alumínio, aquilo é tudo importado, o piso é importado, os móveis, tudo. É uma loucura o investimento que foi feito ali, em termos, né, foi muito forte, né? E adiante, eu fui na inauguração, foi muito legal, né, tal, tinha o R8, né, que está aqui, e foi sensacional. Depois eu encontrei, aí em 2012, eles me ofereceram para vender para mim a concessão da Audi, né, e o ponto lá e tudo. Mas também, veja, 2008 teve o Lehman Brothers, o mercado entrou em crise, aí veio a Hyundai e tal, e novos produtos, né, a moda e tal. Então a gente, eu não tinha condição de comprar também. E ele também queria muito, né, porque naquela ocasião o A3 estava bombando, por uma questão de política comercial, venda direta, produtor rural e tal, o A3 bombando e vinha o A3 sedã. Então o cara pensou, esse negócio vai ser o melhor do mundo. Então vale uma cifra que era impagável para mim, né? E aí eu não pude entrar. Depois disso, em 2017, eu fiquei sabendo que ela tinha sido vendida para um outro grupo, né? Mas nesse interim, o grupo Ciavena vendeu para o grupo Eurobike. Eu não sabia disso, né? E o grupo Eurobike vendeu para um outro grupo, né? E parece que essa venda não deu certo, porque eles são muito grandes. Aí envolveu o CAD, e aí demorou muito e os caras acabaram se estranhando e não, né? Parece que teve algum desentendimento. Só que o executivo do grupo Eurobike, que tocava a operação da Audi, como você bem conhece, o Renato Bernardes. Antes disso, ele era executivo da Volkswagen. Ele me visitou. Exato. E a gente fez uma amizade. Então, a visita, inclusive, quando ele fez a visita para você, eu estava junto. Né? Foi a primeira visita que você mostrou após vendas. Depois, na vinda da Eurobike. Mas, enfim, eu não quero perder seu raciocínio. Vamos lá. Beleza. Aí, ele foi até mim e falou, olha... nós vendemos, mas aí eu estou retomando e tal. A gente vendeu e não vendeu, cancelou. E aí eu gostaria de saber, você gostaria de fazer a funilaria? E eu falei, claro que eu faço a funilaria. Se bater algum carro, manda para cá. E aí, naquela coisa, aí estava tendo um Audi Sport, né? Sim. Aí que eu te conheci, né? Exato. E aí... Tava tendo lá o Audi Sport, e aí eu vi um RS3 vermelho, você lembra daquele? É um vermelho meio aberto. Vermelho Tango. Não é o Tango, é o Misano. Misano. Exatamente. É um vermelho, quase um laranja. Sim. Mas ele tinha... O meu ponto fraco é os itens em aço escovado, né? O espelho, a moldura dos vidros e uns detalhes. Eu gosto disso, porque me lembra o Gol GTI, porque é aquele duas cores, né? Então, eu até hoje monto os carros assim, alguns, né? E, enfim, e aí eu vi aquilo, andei no carro, depois a gente andou de R8, né? Tava chovendo muito. Falar, dia de chuva, você lembra o primeiro carro que você andou lá? Eu nem acelerei, né? Porque tava chovendo. Mas foi inesquecível, né? E aí nós fomos tomar um café e aí nós conversamos. Ele falou, por que você não compra? Eu falei, puxa vida, é um sonho tão distante, né? Mas, e aí eu conheci o Henry através dele, fui para São Paulo. Confesso que também era um momento difícil para eu fazer essa compra, mas mesmo assim eu fui, né, e conheci o Henry, e o Henry é uma pessoa maravilhosa, né, que
vamos dizer assim, me entendeu e falou, vamos, né? E aí eu tinha uma coleção de carro, né? Eu tinha os carros guardados. Nós vamos chegar lá, né, Cristiano? Nós vamos chegar lá. Aí eu fui vendendo os carros e paguei o Henry, comprei o negócio, né? E aí a gente começou a trabalhar, né? E aí naquela ocasião você já estava, né? Sim. E assim você ficou, né? Exato. E aí a gente começou a trabalhar e eu me lembro bem que... Eu me lembro assim do dia que eu fui lá, 2017, no finalzinho do ano. Isso. Né? Porque foi um negócio assim meio milagroso. Em 3 meses eu consegui aprovar uma linha de crédito no banco, eu consegui ser aprovado, ser nomeado, fazer todo o trâmite para abrir em janeiro. Então, a primeira vez que eu estive com o Henry foi em outubro, acho que foi até depois, né? Quase no fim de outubro. E aí, em 15 de janeiro, a gente abriu as portas, né? Sim. Eu me lembro muito bem dessa passagem, porque quando eu fui aprovado, que eu assinei um contrato definitivo e paguei, aí não tinha mais retorno, né? Então, até então, eu pensava, se der certo, deu. Se não der, eu vou continuar vivo, ok, vamos em frente, né? E depois eu acreditei que aquele sonho tinha acontecido, né? Sim. Foi ótimo. Foi muito bom. Aí eu fui lá, tirei uma foto, né, que a gente tem. Tem a foto até hoje. Você, a Kelly, que estão lá. Exato. Que estão lá, só você e a Kelly, né? Daquela foto. Da época de 2017 para a virada 18, só nós dois. E aí a gente começou a trabalhar, e foi engraçado também, assim, que pintou um cliente para um R8, né? Sim. E naquela hora. Você lembra a sua primeira venda? Porra. É emocionante, é muito bom. Aquela primeira venda foi assim, pintou um cliente para um... Aí você me ligou, meu, o cara veio aqui para ver um R8. Eu falei, mas quem é ele? É o fulano de tal. Eu falei, pô, eu não conheço esse cara, meu. Porque a Audi é muito relacionamento, Sim. né? Então eu falei, puxa, porque tem algumas pessoas que não saem muito, são meio discretas, a gente às vezes não conhece, né? Mas não tem problema, porque se eu não conheço, eu conheço quem conhece, né? Então eu falei tal, aí eu me lembro que uma pessoa que trabalhava comigo lá na Volks falou assim, mas que carro é? Eu falei, não, R8. O quê? Aí o cara dava risada, assim. Foi muito legal. E aí ele comprou o carro, né? E na época tinha R8 a dar com pau no bolsão, né? Sim. Tinha tudo. Tinha amarelo, tinha vermelho, tinha com... Eu lembro que tinha um cara lá que depois ele saiu na Audi, né? Um cara muito bacana, um cara antigo que cuidava dos carros, né? Um senhor. Eu me lembro que eu liguei para ele, não sei se era Francisco, era um nome mais ou menos assim. Não, tem que ver com ele. Aí eu liguei e falei, o cara quer um R8, tem que ser vermelho. Ele falou, eu falei, Banco Concha? Ele falou, e Banco Concha? Eu falei, não sei, talvez. Ele falou, não, então você complicou. Eu falei, não, então não põe. Não, porque eu não tenho Banco Concha, não tem problema, manda como tem, né? Eu consulto, obviamente, se ele quer, né? E aí eu lembro também que foi uma venda difícil, porque um valor muito alto, tinha... Né, não foi uma venda fácil de aprovar amarrar todas as pontas. Tinha um carro usado esportivo antigo, que ia ser também um desafio, Sim. né? E a gente também, no início de operação... Exato, e as trocas muitas vezes que aparecem nesses carros, né, Cristiano? Quando você toma uma aguinha aí também, para não perder muito o raciocínio, sempre tem um carro esportivo, o cliente sempre tem um outro carro esportivo, né? Ele sempre quer dar na troca, então é difícil quando você pega um cliente e fala, só vou comprar um carro esportivo, né? Exatamente. É muito difícil chegar alguém e falar assim, quanto é o Pix? Né? E hoje, nos dias de hoje até tem, né? Esse cliente, infelizmente, a gente não tem o carro, né? A gente falar nessa época de 2017, tinha R8 sobrando no bolsão. E hoje a gente quer um R8 e não tem, né? Tantos carros que tinham no bolsão. Eu lembro dos TTS Cabrio, tinha a dar com pau. Eu lembro que a gente pegou um cinza com vermelho dentro. Maravilhoso. Nossa, amarelo, aquele... Como é que é o amarelo? Imola, né? O amarelinho, que eu acho maravilhoso, o Roadster, né? Tinha tudo e mais um pouco. Tudo. 2017, 2018, até 2019 a gente tinha bastante. RS3, eu lembro que a gente recebeu o TTRS. Depois veio o período de pandemia, né? E começou a faltar os produtos, enfim. E deu essa loucura aí de mercado, né? Que foi. Mas que bacana, Cristiano. Eu queria voltar um pouquinho, quando você falou ali da Volks, você veio em 2004. Cheguei em 4. 2007 você teve, né, os prêmios, foi viajar, fez viagem internacional. Qual que é o momento que aquela transição que você saiu da Calógenas para... Foi 2012. 2012. Porque assim... Opa, essa daqui é boa, hein? Essa é boa aqui. Essa aqui é prova d'água. A gente... A Autobel, ela
ela estava adormecida, né? E aí, com a entrada quando os funcionários, os que estavam lá, descobriram que não iam ser demitidos, eles tiveram e aí essas inovações do tipo sala de entrega, os caras acharam, assim, que a gente era meio ET, né? Pô, aí quando viam, entendiam, falavam, meu Deus, e aí aquela motivação, aquele ar jovial, né? O ar do novo, né? Que eu acreditava nessas coisas, né? E acredito muitas. Às vezes eu vou em Congresso Fenabrave, eu vejo ideias e eu acredito mesmo, né? E aí foi o momento que a Autobel cresceu, né? Ela cresceu, ocupou o lugar que ela não estava ocupado e, enfim. E a montadora, normalmente né, a cada 10 anos, o consumidor ele tem uma mudança de comportamento. Isso é muito bem definido pela montadora, né? Ela entende que, passados 10 anos, é necessário ter uma mudança na loja. Então, eles disseram para mim, olha, sua loja está antiga, né? Você vai trabalhar e aí você vai fazer uma nova, porque ela precisa estar atualizada. Então, aquele ponto, ele foi um momento importante, só que ele foi superdimensionado até, porque na ocasião eu cheguei a vender 300 carros novos num mês, assim, né? 300 carros 300. novos ali? Já no... Não, na Caloja. Na Caloja. Porque o mercado crescia 30% ao mês, né? E as marcas disponíveis eram essas, né? As 4, né? Então, vendia... Eu lembro que eu tinha um vendedor, o Jonas, ele falava, foi um gol. Era gol o dia inteiro, meu. Chegava no fim do mês, o gerente de vendas falava, já bateu a meta, tudo, para ou continua? Né? Fatura mais ou deixa para faturar o mês que vem? Não, então para aí, vamos começar amanhã, já faz número. Senão a régua aumenta muito no outro mês, né? Exatamente. Então, a montadora e a gente é o grande risco, né, de você viver o momento, né? Você acha que sempre vai ser assim, né? E também a gente acaba se empolgando, né? Então, vamos fazer a loja nova então. E aí foi... Ao mesmo tempo, não foi ruim porque uma loja que é uma concessionária que ela tem né? Ela é sólida, né? Então, foi um momento... Ela é grande, não precisava ser tanto, mas enfim, está feito, está resolvido, está pago, né? Então, mas hoje eu faria diferente, faria um pouco menor, faria um pouco mais simples. Ela tem 2 pisos, né? Ela tem um piso em cima, maravilhoso, parece um hotel, tem porcelanato. Então eu faria um pouco diferente, faria uma coisa mais standard. Que eu acho que o importante é a musculatura, né? Você ter bastante dinheiro em caixa, não gastar, porque hoje, né? Tudo é mais, né? As pessoas são mais exigentes, ou a montadora é mais exigente, o consumidor, a informação é fluida, né? Ou seja, o cara, ele abre o telefone, ele tem milhares de opções, ele não sabe se compra, se assina, ele não sabe se compra carro alemão, né? Sim. Carro americano, carro de que tipo. Então, hoje é um pouco diferente. Mas, enfim, foi um momento e foi 2012. 2012. E foi uma grande... No podcast aqui a gente está colocando os momentos de virada, né? De conquista. Então, você considera que de 2012... o mais importante foi, eu acho que, os pontos mais importantes da minha vida no setor aí, né? Foi na chegada, né? Aquele momento da virada. Vai fechar? Não vai. Placou. E começou a girar, né? Girar. Isso foi maravilhoso. Depois quando eu ganhei o prêmio de Dubai. Depois, quando veio a Amarok, eu fui convidado para ir para a Alemanha para conhecer o protótipo. E foram 2 concessionários do Brasil só, eu e um outro, né? E na ocasião eu fiz uma pesquisa e eu percebi que os carros, as caminhonetes que mais vendiam era a gasolina, que era mais barata. Mas o carro mais importante era o a diesel, porque aqui o pessoal vai para as fazendas e usa o diesel do trator, porque não tem posto, né? São distâncias longas, né? Então o diesel era mais importante. Então eles me chamaram, aí eu fui lá em Wolfsburg. E lá tem, é incrível, assim, um galpão gigantesco do tamanho de um shopping,
Chega um cara lá, um alemão, nos pegou no hotel, levou lá, enfiou a chave assim, virou, abriu a porta, nós entramos, ele acendeu a luz, tinha assim uns 50 carros, todos cobertos com pano. Né? Então, ele foi andando, tipo um labirinto, até chegar na Amarok, aí ele tirou o pano. E aí ele falou, vai ser a Amarok. Era em clay, que é aquela argila, né? Uhum. E aí eu pude conhecer, aí a gente fez algumas perguntas, ele perguntou o que a gente achou. Então, ele falou que era um projeto da MAN, que só ia ter a diesel, não ia ter a gasolina, que ia ser 4x4 e também que ia ter a derivada, né, que seria fechada, com cabine atrás, mas que não teve, né? Então, assim, foi um momento importante que eu fui, né, convidado, né? Depois a nova loja, depois a Audi. E dentro da Audi, aconteceu a mesma coisa aqui na Volks, com outra proporção, porque na Audi também, a gente pegou um negócio que ele estava meio parado, né? Eu me lembro que, porque eles têm muitos negócios, né? E aqui estava assim, meio sem tanto foco, né? E aí a gente pegou e o negócio foi uma virada, né? Foi muito legal, né? A gente vendeu muito no primeiro ano, a Audi ficou super feliz. Foi exatamente a mesma sensação da Volkswagen, né? Foi exatamente aquele começo, que é aquele ramp out, que você vira negócio e vai, e aí é um ânimo total. E depois, na Audi, teve o convite para a Ducati, porque no mundo não existia Ducati dentro da Audi, né? E aí a ideia do Johannes, né, que é o então presidente da Audi, de colocar, assim como outras marcas têm a motocicleta, né? E aí eles nos convidaram para ser o piloto, que foi para mim foi uma honra. E na festa de inauguração da Ducati surgiu o convite para assumir Cuiabá. Isso que eu ia te perguntar, que é uma passagem interessante, né? Quando que veio o Cuiabá? Foi em 2019, né? Então, em 2018, nós abrimos as portas 15 de janeiro e no fim de 2018 faz a Ducati, em maio inaugurou a Ducati, que tal você ir para Cuiabá? Aí nós fomos, né? Fomos juntos, vimos a concessionária e Cuiabá foi também um ponto importante. Nós vimos a concessionária e 2019, né? E 2021 a gente começou a ideia da reforma, né? E nós reconstruímos a concessionária, ela está pronta hoje, né? Um padrão mais novo que todos, né? Novíssimo. De 2019 até 2020 praticamente que você pegou, você reformou até que, vamos dizer, rápido lá, né? Você não... Porque tem um prazo, né? Pelos concessionários falam, você tem um período de reforma. Você não precisa reformar de imediato, né? Mas... É que lá estava muito também, né? É aquela história, né? Se você quer um negócio bom, tem que ser um negócio que não está bem. Porque se está bem, não dá para entrar, né? Tem que pegar, né? Quando eu cheguei aqui, o cara falou para mim, pensa no 4 negócios, eu cheguei aqui, o negócio, né, sem pessoas, sem carro, sem motivação, um prato cheio, porque tá ruim, né? Então, e aí, né, esse é um outro ponto, qualquer coisa que a gente faça num negócio que está derrubado, ele tende a dar ânimo de levantar, né? E é um pouco também ali de acreditar, né, do propósito, né? Um pouco de ambiente, pessoas, né? Que nem novas pessoas, novos ambientes, sangue novo. Sangue novo, então... E você querer muito e trabalhar, né? Porque eu vejo também dessa forma, né? Quando você se dedica muito, né? As coisas tendem a dar certo. Os deuses conspiram em seu favor. Você acorda cedo, você vai lá, você dá tudo e o negócio acaba de alguma forma. E é o que a gente fala, né? Acreditar, fazer e ter, né, a visualização. Porque você visualizou a Audi em 2010, né? Para 2009 foi quando abriu 2010 aqui em Campo Grande. Você visualizou ela, mas não deu por uma oportunidade, que enfim... É que assim, no meu caso mesmo com a Audi... aquela o que eu vejo por aí, né? As pessoas, se você puser um financista, ele nunca vai fazer o que a gente faz. Porque o nosso negócio, no caso da Audi, era paixão pura, né? Porque quando eu vi aquele A3 e eu fui me empolgando, nossa, foi... e na ida a Dubai, teve uma passagem lá também no autódromo, 2007, né?
que o tema da viagem era andar de Lamborghini, né? Dirigir a Lamborghini. Coisa e chata. aí, e chegamos no autódromo para andar na Lamborghini, ela não foi aprovada para andar lá por causa dos freios. Era uma Lamborghini amarela e ela tinha os freios, sei lá, disseram que não estava bom. Mas lá tinham mais ou menos uns 10 Audi TT, todos brancos com o banco vermelho, porque Dubai lá o pessoal é muito quente, né? O pessoal... Então era o TT, era o primeiro TT, era o segundo TT, não era aquele TT primeiro, mas já era o novo, né? Que depois dele teve uma terceira geração, que é a atual, que está parando, né? Então, lá a gente andou de TT, fez o treinamento, andou no autódromo, fez um monte de acrobacias com o carro. Então, depois aí um piloto mesmo pegou um RS5 vermelho e nos colocou dentro para dar uma volta como o piloto faz, né? A gente no banco de passageiro, também foi legal. E aí, tudo isso foi me influenciando a realmente querer muito o Audi. Independente se eu ia ganhar, se eu não ia ganhar. Sim. Eu queria porque eu tenho paixão. E aí, foi assim, né? Então, eu teria feito qualquer coisa para conseguir, né? Pra conseguir. E como fez, né, Cristiano? Tem uma passagem de um carro seu que a gente vai chegar aqui depois no bate-papo e a gente fala dos carros. Qual que é o carro? Até te adiantando um pouquinho disso. Qual que é o melhor carro? Ou qual é o carro que você mais gostou de ter? E eu conhecendo você e nos bate-papos, eu lembro com o esforço que você fez para comprar Audi. Você comentou da sua coleção. Entre elas tinha um carro, né, super exclusivo que eu acredito que você vai falar aqui, mas se você não falar na hora das perguntas, Não, a gente vai... E nem era uma coleção... Vai retomar. Quando se fala em coleção, parece que era uma coleção. Sim. Mas, na verdade, eu tinha um Fusca desse novo de 200 cavalos, eu tinha um Passat CC, que é um carro que eu amava, assim, que é um 300 cavalos, V6, tração 4, né? Aquele carro lindo, maravilhoso, que não tem a coluna B, né? Eu tinha também um S3 2002, um carro... Esse eu realmente lamento, mas foi importante, né? Foi o objeto de... Mas eu comprei de um cara que era um colecionador em São Paulo, ele tinha muito Porsche, né? Ele tinha 50 e ele tinha alguns Audis, ele tinha S3, ele tinha RS2 e eu consegui comprar esse carro dele. E era lindo, maravilhoso, preto, 20 mil quilômetros, um sonho. E eu tinha também uma 911 Turbo, câmbio manual, que era super legal também, um carro que foi especial para mim. Era um Prata GT, que eu adorava muito. E esse carro, eu tinha um amigo em São Paulo que, antes de ter a Audi, né, que eu fui lá queria comprar um Porsche, qualquer um que fosse, né, queria conhecer isso, né, nunca tinha andado num Porsche. E aí, e aí a gente foi tentando, porque eu tinha um outro carro, um Passat CC, outro Passat CC que não era esse. Eu precisava colocar, porque eu não tinha como comprar se não desse esse carro que eu tinha, né? E aí a gente tentou de vários... E aí consegui numa Turbo. Aí eu lembro dele falar assim para mim, pô, você comprou logo o melhor carro e ao mesmo tempo uma pena, mas você queimou um monte de etapas, porque você deveria ter começado, né, com uma carreirinha, depois uma S, depois talvez uma GTS, até você ir para Turbo, porque você ia curtir todo esse line-up de produto. Mas infelizmente, né, aconteceu assim, você caiu logo na Turbo. Então era um carro bacana, porque ele era Prata GT, câmbio manual, e 2008 é um carro com pouca eletrônica, né? Então é um carro que ele transfere bem a questão de esportividade, né, para o condutor. Eu lembro quando eu te conheci, a gente tava tendo aquele evento, e aí você parou essa Porsche bem ali na frente da Audi. Eu não lembro, não vou lembrar, e também se eu lembrasse, não ia falar o nome, mas parou um cara do lado com uma... Acho que era uma 911, né? Não sei que carro Saiu que era. queimando, jogando pedra. Pneu pedra, mandou qualquer lugar. Não tinha PPF. Não tinha PPF, né? Nem existia, acho que isso na época. Eu lembro que você, né? Coçou a cabeça, olhou pro lado. Eu vou ali e já volto, né? Eu lembro que você foi embora, né, Cristiano? Não, eu fui embora, mas é que eu fiquei com medo dele voltar e estragar o meu carro. E jogar de novo pedra em todo mundo, né? Porque ele tracionou ali na rua, né? Sim. E não tinha muito... Enfim, tinha umas pedrinhas, né? Eu devia ter ido na rua de trás e voltado. Né? Não, mas foi legal, que depois você ainda voltou. Outro dia teve evento, foi quando a gente andou no Rio 8. Sim, foi super bom. Então. E aí, Cristiano, você passou por Volks, aí você contou as histórias boas, né? Volks, aí você depois foi para Audi, foi tudo um sucesso. Você teve outras marcas? Tive.
E elas foram interessantes para mim porque eu entendi muito sobre mim mesmo, assim, porque a questão do carro para mim é meio que uma... Eu gosto de qualquer carro, né? Então, todo carro que eu vejo, eu não quero que bata a porta, eu não quero que deixe o pneu murcho, eu não quero que deixe o vidro aberto na oficina, né? Eu sou bem chato, porque eu gosto disso, né? Então, mas eu tenho uma questão, eu preciso ter paixão pelo que eu vou vender, né? E eu tive outras marcas, né? Tive outras experiências e eu acho que eu não consegui me sincronizar, né? Eu tive Renault, né? Foi um projeto em Três Lagoas, tive Nissan, são marcas boas, não tenho nada contra. Mas assim, eu tenho paixão pelos carros da Volks, né? No caso, Golf GTI, para mim aquilo né? O Gol lá de trás, a Touareg, enfim, todos esses carros maravilhosos que eles fazem imagem de marca para o cliente, mas eles tocam o meu coração. E aí a Audi, né? A Porsche, tudo isso para mim é uma coisa que é meio que natural. E quando eu pego de outra, eu não tenho aquela paixão, aquele desejo. E eu não tenho aquele entusiasmo a falar disso para alguém, entendeu? Entendi. É diferente. Então aqui fica legal, né? Ó, Volks, aí a Audi, aí a próxima é a Porsche, a claro. Porsche, né? Tem que ser, né? Tem desejo, Cristiano? Tem Todo uma Porsche? mundo. Tenho muito. Você acha que hoje cabe uma Porsche aqui em Campo Grande? Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim. Campo Grande, né? Tudo bem, é grande, mas eu acho que quando você fala em uma bandeira, você vai atender o Estado. Eu acho que... claro que eu acho que cabe, né? Sempre... Né? Agora, hoje, eu vejo assim que há uma limitação de produção, né? É um produto bastante demandado no mundo, né? E eles precisam... então, hoje ainda não está aberto, né? Mas com certeza, eu tenho certeza que muitos vão querer, né? Sim. E outros grupos. Mas assim, eu tenho eu gosto de trabalhar com o negócio, né? Eu não faria um negócio para... Eu tô direto na operação com vocês, né? Eu acho que tem uma... Assim, não é porque a gente já se conhece, enfim, tem a oportunidade de trabalhar junto e tal, mas eu acho que você já tem meio que já vamos dizer assim, um passo à frente, né? Porque você já está na marca, tem a Volkswagen, tem a Audi e você tem hoje, né, até contando a sua história aqui um pouco, você tem sede própria, você está estabelecido. Esses anos de experiência te deu também um certo, vamos dizer, conforto. Claro que conforto hoje em dia, né, nesses nossos... No empreendedorismo aí não está tendo conforto, mas você tem uma estabilidade, tem, né, potencial para ser um concessionário Porsche, né? Sim, tenho, com certeza, com toda certeza eu tenho e me considero bastante habilitado a isso, né? Mas sei que o dia que acontecer vão ter muitos interessados também, outros grupos. O importante é que eles entendam dessa forma, né? Mas com certeza eu conheço muito do produto, eu faço as revisões dentro de casa, né? Os carros da Porsche, em Cuiabá, aqui, a gente sempre recebe. E quando eu tinha essa Porsche, né? Eu encontrei um amigo e mais um outro e fizemos um grupinho e até hoje esse grupo existe, né? Então eu conheço todos os... O Cristiano, para quem não sabe, aqui é o presidente do clube Porsche aqui. Isso não, mas... mas tem um grupo de WhatsApp que tem um presidente. O presidente é ele, é o presidente da Porsche. Mas assim, e a gente gosta, eu gosto muito, porque eu acho bacana a marca, né? Eu gosto, eu me apaixono pela história, né? Você vê, a Volkswagen é o carro da minha infância, né? Então ele é uma coisa que gera paixão, né? Aliás, a Volkswagen sempre quer ser o primeiro carro da vida das pessoas, né? Então, as propagandas... Por quê? Quando você está na sua infância, você aprende a gostar de alguma coisa na infância, né? Uhum. Então, o Volkswagen foi o carro da minha infância, né? Depois teve o Ayrton Senna, a Audi, né? Quer dizer, é um produto mais... Né? A linha RS, um produto esportivo e tal, né? E aí... Tem também a Porsche. Quer dizer, é natural a gente gostar disso e querer, né? Com certeza eu teria o maior prazer nisso, se um dia acontecer. Obviamente, a gente sempre também se protege, né? Como com a Audi, né? Claro, eu vou fazer tudo que puder. A ideia é essa. Muito bom. Aqui, essas perguntas, eu tinha selecionado algumas aqui, mas a maioria você já não... A gente não bate papo aqui, você já foi falando, né? Uhum. A gente colocou aqui a questão das barreiras que você teve, as barreiras de entrada, e aí você, né, teve uns conhecimentos, e aí foi evoluindo.
E aí, Cristiano, um resumo dessa sua apresentação e aqui de como você entrou. Hoje tem bastante gente querendo empreender, hoje tem bastante gente, né, que quer entrar no mundo automotivo, né, automobilístico. E a gente vê que essa falta de produto e essa escassez fez com que os carros tivessem muito, no dito popular aí, né, falando português claro, teve over e tal. Então a gente viu que tem bastante gente que quis, né, que entrou no mercado automotivo, que agora o mercado está dando tá ajeitando novamente, essas pessoas estão entendendo a realidade e está saindo um pouco. Mas para aquela pessoa que quer empreender, que quer entrar nesse mercado, que aí quando você entrou lá atrás, você teve até ajuda. Eu lembro que você contou que fez um curso e tal. Qual a dica que você deixa hoje, vamos dizer, um atalho para quem quer empreender, coisas que você não ouviu lá atrás, que hoje você deixa como uma dica? Eu acho assim que quem quer empreender, é necessário a pessoa ter muita persistência, né? E a questão da persistência, ela só se dá se tiver muito amor. Porque você precisa não desistir, né? Você precisa ter a persistência. Eu acho que a persistência ela é mais forte do que qualquer coisa, inclusive que o talento. Eu acho que quem quer uma coisa e vai e não desiste nunca, né? Quer dizer assim, o cara tem que ter isso, mas para ter isso você só consegue ter se você tiver muita paixão por alguma coisa, né? E eu acho que esse é um ponto importante. Então a gente tem que seguir o nosso coração, né? Se você quer trabalhar com carro, ou com imóvel, ou com o que for, você precisa ter essa afinidade e aquilo tem que te tocar de forma que, né, o Kakinoff uma vez escreveu uma frase lá que saiu na Exame, que ele falava assim: experimente, encontre o que você ama fazer e não precisará trabalhar um dia, né? Então, eu quando vou à concessionária, né, aquilo para mim não é um trabalho. Claro, tem as coisas chatas, tem as coisas legais, mas eu vou sem perceber que eu estou indo, porque eu gosto, né? É uma coisa natural. Então tem que ter, eu acho que assim a gente tem que, eu vejo que assim o sucesso ele é um resultado de escolhas que a gente faz, né? Então na vida tem muitas escolhas que a gente tem que fazer. As amizades, a família que a gente vai escolher para seguir, a profissão, né, a cidade, tudo isso, né? Então, eu acho que a questão é saber fazer as escolhas, mas seguir o nosso coração, né? Conversar com ele, saber se é isso mesmo e se for, né? E a resposta vem porque é amor, paixão, né, no que vai fazer, e aí e ouvir os outros, né? Sim. Porque assim, muito do que eu consegui fazer, né, não acho que eu fiz muito, acho que tem gente que fez muito mais, mas assim, eu sempre tive um ouvido para escutar um feedback das pessoas, assim, ó, o cara falou lá, são 4 negócios, né, você vai por aqui, depois vai ter o ajuste fino. Aí quando eu fui na Volkswagen, os caras disseram: bicho, você não é do ramo? Não. Então você vai visitar esse cara aqui, esse cara sabe. Eu fui lá nele, aí eu escutei tudo que ele me falou. Era em outra cidade, não ia ser concorrente dele. Ele falou: isso dá, isso não dá, isso é bom. Eu escutei, eu procurei fazer o que os caras disseram. Então, assim, eu acho que a gente tem que escutar o outro. Claro, eu também fiz coisas que não deu, né? Obviamente, porque são lugares diferentes, né? Algumas coisas deram, outras não. Sim. Mas eu sempre procuro escutar para eu poder me direcionar, né? Então, é o ouvido atento, é a persistência e a paixão, porque é muito esforço, né? Hoje a gente vê no mercado automotivo, né, muitas mudanças, muitos entrantes, muitos negócios, muitos caras muito legais que estão dando certo. Então, acho que, independente de qualquer coisa, sempre vai ter espaço para as pessoas atuarem. Muito boa resposta. Então, assim, o que a gente sempre fala, né? É foco, ambiente e pessoas, né? Então, visualizar, se preparar, ter foco e andar com quem realmente... Você quer uma coisa, você tem que se relacionar com aquelas pessoas que querem ou já têm o que você quer, né? Então, você vai crescendo ali junto. Porque a gente brinca, aí tem o dito que fala, né? Você está andando com 5 águias,
você é mais uma águia, né? Você está andando com 5 anta, você é mais uma anta, né? É mais ou menos isso. Eu ouço a história, eu ouço isso aí também de outras formas. Tem várias muitos trocadilhos aí. Mas é isso, né? E é isso aí. E tá, né? Realmente o que permeia tudo isso é a paixão. Né? Por isso que eu tô lá vendendo Audi, vendendo Volks, vendendo Ducati. Eu olho para aquilo todo dia e eu falo, meu Deus. Não, e o melhor de tudo, né? Eu encontro quem comprou. Isso é importante. E fala, o melhor carro que eu já tive. Sim. E é óbvio que é o melhor. Isso é uma verdade. A gente encontra os clientes na rua e realmente tem. E hoje tem produtos, o line-up tá muito, muito interessante. Né? Hoje você pega na Audi, tem Q5, que é muito bom, Q5 híbrido, né? Eu acho assim, os produtos da Audi, eles são, né, é um Audi, né? Até, às vezes a pessoa brinca e fala assim, fala assim, o carro é maravilhoso. Aí o outro fala assim, também é um Audi, né? Mas eu acho assim que a Audi, ela tem um cuidado muito grande com o produto, né, o desenvolvimento desse produto, e ela tem produtos que ninguém tem. Então, vou te dar um exemplo aqui de um carro que na Porsche não tem, por exemplo. Um RS6. Uma perua, gasolina. Perua, que pena, tá acabando as peruas gasolina, por aí, Cristiano. Mas ela tá lá. Ela tá lá firme e forte, fornecendo. Linda. V8, 600 cavalos, um carro que você pode ir para o autódromo, fazer um track day, ou você pode ir para o supermercado, você pode pôr sua família e fazer uma viagem. Né? Hoje a gente estava lá, tinha um cliente, né, que levou um carro para uma revisão, e ele falou que comprou um outro. Ele falou, um dia ele é um cara muito família, cheio de filhos, né? Então ele falou, um dia eu quero ter um esportivo, mas o esportivo para ele é o carro da Audi nesse momento. Por quê? A Audi, ela tem uma perua que ele pode levar a família. Isso é um negócio que... Existem outras marcas que têm perua, ok, mas elas têm a autonomia que precisa, elas têm esse motor, elas têm essa esportividade. Eu não conheço nenhuma. Então, é um produto... o R8, por exemplo, é um carro que a gente tinha, né? E parou... Mas, enfim, um carro também icônico, né? Um ícone. Eu acho que a Audi ela tem isso. E eles têm muito cuidado com os produtos. Você pega aí um A3 novo, meu Deus, o carro ele tem aquele câmbio, né? Tipo igual o da 911, né? Joystick. Né? E eu ando com ele é híbrido, um híbrido leve, né? Então ele desliga. Você está andando, ele está desligado às vezes, né? Você fala, mas tudo está mantido, né? O ar-condicionado funcionando e tal, e aí o consumo é 20, 19. É muito bom. É maravilhoso. E a Audi também, além do produto maravilhoso, tecnologia embarcada também é muito boa, né? E a gente está vindo agora num período aí de híbrido e migrando um pouco para o elétrico. E todo podcast a gente vai falar um pouco desse elétrico e aí a opinião das pessoas que vão vir aqui nesse tema. Como que você vê? A gente sabe que é uma realidade, o carro elétrico já está aqui, né? A gente fala, o futuro não, é uma realidade, está aqui. E como que você vê o posicionamento do carro elétrico no Brasil? E até mesmo você vai falar um pouco da Audi, é claro, mas qual que é a sua percepção e o que você tem para falar sobre o carro elétrico? Eu vejo assim, a Audi foi pioneira no carro elétrico, né? Agora, o perfil mudou drasticamente esse ano, né? Com a chegada das entrantes, né? Com os carros elétricos mais acessíveis, né? Eu vejo assim que é um produto que ele é perfeito, no meu entendimento, ele é muito superior ao carro a combustão em todos os aspectos. A aceleração é imediata, parece que você está no Autorama, né? Acelerou, ele vai, ele não polui, né? É sensacional, é um carro mais macio, né? Então não tem som, então eu não vejo nada melhor do que um carro elétrico, né? E acho que o Brasil, as coisas aqui, às vezes elas demoram para acontecer e depois acontecem com muita velocidade. Eu vejo que está acontecendo isso agora, né? Os carros elétricos estão com essas outras marcas que chegaram, né? Você tem hoje carro elétrico de todos os preços, né? E eu vejo uma realidade que é sem volta. Aqui em Mato Grosso do Sul, as distâncias são mais desafiadoras, né? Mas os produtos também estão mudando, né? A nova Q8 e-tron, que é elétrica, ela tem uma autonomia de mais de 500 quilômetros, né? Coisa que não existia, né? Eu sei que outras marcas também têm alguns produtos assim. Então,
Eu acho que é uma questão, a virada de chave, na minha opinião, no Brasil, está acontecendo de forma muito rápida, talvez até já tenha acontecido, e agora eles também estão investindo em carregadores, né? Por exemplo, nós temos um carregador na porta da loja que carrega o e-tron em 20 minutos. Sim. E eu vejo assim Importante dizer, né? Um carregador DC de 150 kWh que você coloca ali 20 minutos, um carro com uma autonomia, o e-tron hoje de 400 km, ele carrega em 20, 30 minutos no máximo. 20 minutos, 25. E está lá disponível, né? Quem chegar lá, coloca e vai carregar. Pode carregar. Outras marcas também, Cristiano? Outras marcas também. E, inclusive... Fica a dica. E pode ir tomar o café dentro daí. A gente quer muito isso. De repente sai um negócio, né? O que a gente quer é que outras marcas frequentem a nossa loja e conheçam os produtos sem compromisso de compra. Vai lá, vai ver, vai passear, né? E eu vejo assim, né? Essas outras marcas também que chegaram com produtos mais acessíveis. Eu acho que é uma realidade que... Agora, o carro a combustão, ele também tem suas nuances, né? Seus apelos, né? Principalmente para a nossa geração, né? Que gosta do ronco. Então, mas eu vejo que é uma coisa diferente, né? E eu vejo também que a gente está anos-luz ainda do que deve ser o futuro. Mas, por exemplo, eu vejo filmes no YouTube, né? Os caras nos Estados Unidos, né, que é uma presença do elétrico na Califórnia, por exemplo, de uma forma diferente. O cara ele programa uma ida em algum lugar distante, o carro já diz aonde ele vai ter que parar para fazer a carga, né? Então ele para, em 20 minutos ele faz a carga. Enquanto ele carrega, ele liga o YouTube no monitor do carro e assiste. Sim. Coisa rápida. Então, rápida mesmo, né? Então, assim, porra, é surreal, né? Mas aqui ainda vai ser assim. Ainda está um pouco distante, mas... E as montadoras também estão investindo muita grana nisso, né? Muito. Muito dinheiro. Eu vejo que, assim, conversando com todo mundo, a gente está aqui morando, né, em Mato Grosso do Sul, cidade maravilhosa aqui em Campo Grande, e a gente se relaciona com o Brasil inteiro e fala com todos os concessionários. Grandes centros, que nem São Paulo, vamos dizer assim, o cliente ele já tem o carro elétrico, para ele é uma realidade, e ele vai para casa de veraneio, vamos dizer, ele vai para a praia. Então ele roda ali de São Paulo capital, no máximo ali litoral norte, 150, 140 quilômetros, ele já está na casa dele, que é na praia. Então lá é uma realidade que os percursos são mais próximos. E é um desafio que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, eu queria ver a sua opinião, é essa distância nossa que a gente tem. Vamos dizer, um lugar bacana aqui que a gente tem, vai em Shopping China, um exemplo, que a gente está aqui, né, na divisa aí com o Paraguai. Então, muitos de nós estão aqui no final de semana, vou dar um pulinho ali no Paraguai, né? Isso, e aí vai com esse carro. E aí a gente tem esse percurso entre a ida e a volta, que se fala já em ter esse percurso, no meio do percurso, alguns trechos, ter esse carregador rápido. Sim. Eu acho que é possível que isso aconteça, né? Não vejo. Eu acho mais fácil acontecer o carregador rápido no Shopping China, e você tem um carro com autonomia adequada a isso, que é o que está acontecendo, né? O e-tron, por exemplo, anda 500 quilômetros, e eu acho que mais rápido do que... Porque não adianta você ter um carregador no meio do caminho que seja um só, que ele esteja sem funcionar por alguma razão. Então tem que ter um hub, né, o ideal. Então eu vejo assim, o Shopping China da vida, ele já vai ter lá um hub com 4, 5 pontos, e você para lá e carrega rápido. E o carro também evoluiu, e ele vai evoluir mais, e a autonomia, já tem carro de 800 km de autonomia, né, nos Estados Unidos, e isso tende a acontecer, porque a tecnologia ela vai evoluindo, a bateria vai evoluindo, vai se tornando melhor, os motores vão ficando mais eficientes, com menos consumo, então a energia ela vai evoluindo, então eu acho que vai acontecer, e não vai demorar muito. Agora, o que está ajudando, eu vejo os produtos mais acessíveis, porque... O Brasil vem muito... Assim, tudo que vem para cá, ele vem numa versão mais cara, uma versão mais top, né? Assim, Então, agora, com a entrada de outros produtos, acho que isso fomenta, né, mais instalação de carregadores. Eu acho legal, eu acho que vai ser muito bom. Nós temos lá no nosso line-up, né, tem o e-tron, agora Q8 e-tron, e tem o e-tron GT, né? Que é aquela obra-prima de escultura, né? É um carro lindo, é um carro esportivo, tem a versão RS. Então, eu acho que... eu não posso falar muito, né? Eu, né, enfim... a gente hoje eu estou aqui, é o meu podcast, então assim, eu estou aqui como entrevistador do podcast,
Então a gente vai ter outras marcas, A outros... gente é suspeito, né? Mas... aqui não vamos falar que o Cristiano é suspeito, mas enfim, realmente o e-tron GT, eu tive a oportunidade de andar alguns carros, inclusive elétricos também. Tive a oportunidade de acelerar o e-tron GT numa oportunidade do ano passado que eu fui para a Alemanha, que o Cristiano me concedeu. Ele, felizmente para mim, infelizmente para ele, teve um compromisso, não pôde ir, então eu fui. Muito bom você ter ido. E foi muito bom que eu lá tive a oportunidade de andar no RS3 com tração desligada. Esse eu queria ter ido, Todo mundo fala, né? Fizemos drift, andamos no e-tron GT, andei aqui em Campo Grande também, foi muito bom. Então, Cristiano, a gente está meio que caminhando, né? Esses podcasts os primeiros vão ser... A gente está fazendo aqui um menor, e eu tenho certeza que esse negócio vai ser bacana e a gente vai fazer outros ao vivo. Eu fiz aqui um bate-bola, né? Resposta rápida, conforme eu comentei com você lá, que a gente falou daquele carro que eu esperava que era, então eu já devo imaginar algumas das respostas aqui. Topa um desafio? É um bate-bola, coisa rápida. Tá bom, é a primeira... Lá. Nunca fiz isso, hein? É a primeira palavra, o primeiro pensamento, o primeiro carro ou o que eu te perguntar, que vir na cabeça. Depois a gente pode aprofundar para você explicar um pouquinho, mas de bate-bola é o primeiro. Tá bom. Qual foi seu primeiro carro? Foi um Gol. Gol. Qual o seu carro preferido da vida? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder assim tão rápido, mas... Primeiro, papum. É um New Beetle que eu tenho desde zero guardado. Qual a sua marca preferida? É a Volkswagen, considerando suas derivadas, né? Ah, você foi... É o grupo você Volkswagen. Foi bem, grupo Volkswagen. Não, mais marca, uma marca. Então, a questão é o DNA o mesmo, né? Mas é a marca Volkswagen. Eu acho que ela é a tradução de tudo que a gente sente, né? Pelo meu sentimento, né? Porque ela é a mãezona, né? E tem os produtos e ela... Eu vou aceitar essa, né? Eu vou aceitar assim, essa resposta, mas a marca a gente queria uma marca em si. Mas tudo bem, ele falou a marca Volkswagen, para quem não sabe, né? O chapéu Volkswagen tem várias embaixo, né? É o chapéu. É Volkswagen, é Audi, é Porsche, é Lamborghini, é Skoda, enfim, tem um line-up gigante aí. O melhor carro que você já pilotou? Olha, eu vou te dizer que é o RS6. É o carro que eu mais gostei de pilotar, é o carro que mais me entregou uma satisfação, né? Uma coisa de louco. O RS6 é o melhor carro que eu já pilotei. Qual é o seu carro atual? Bom, atualmente eu uso assim, como eu te falei, né? O A3, né? A3. O A3, mas às vezes eu uso o esportivo, o seu RS. carro atual é o A3. Então, é o A3. Que carro você sonha em pilotar? Eu gostaria muito de pilotar um Bentley. Acho desbundante o Bentley, bonito e tal. Bacana. E para fechar aqui esse nosso... E aí depois você pode voltar esse bate-papo. Qual carro você já teve e gostaria de ter novamente? Ah, o TTRS, né? Um carro que eu tive e gostei muito. A linha RS, né? É indiscutível, né? O RS3, nossa, que arrependimento ter vendido. Pode se arrepender, vendeu, foi bem. E ó, eu vou acrescentar uma aqui agora. Qual que é o carro que você gostaria, sonha em dirigir na pista? Na pista, eu gostaria de dirigir uma linha, um Porsche RS, né? Aqueles, o GT3 RS, ou mesmo... O GT3 mesmo que parece que é unânime, né? Quando você fala em... Tem gente que fala, não, qualquer um GT3. Aí GT3 Porsche. E tem outros que qualquer GT3 que tem. Por exemplo, o RS, o Porsche Spyder RS, também o Boxster RS Spyder. Eu acho lindo também aquele GT3 Touring. Eu acho super maravilhoso também, mas não é um carro para pista, né? Eu acho que o GT3, ele traduziria, né? Eu sou curioso eu nunca andei no GT3, né? Ele é aspirado, né? Bacana. E ele deve transmitir toda a emoção da pista, né? De uma forma bem... Um R8 também, andar na pista com R8 deve ser maravilhoso, né? Show. Enfim. Mas é isso. Mas o meu carro que você olhou meio assim...
Você sabe, né? Em 2018 a gente teve um A3 Cabriolé e foi embora. Né? E Não, depois eu brinco do A3, que realmente é o seu carro de uso mesmo, né? O Cristiano tem um A3, na verdade é um achado, né? A gente teve no lançamento da Audi, quando a gente inaugurou o showroom, veio um da Audi, um A3 preto com banco marrom. Eu lembro até hoje, Nossa, era capota 199.990 custava aquele carro. Nossa. E aí a gente teve dificuldade aqui de vender, né? O A3 Cabrio aqui não tinha tanto... Enfim, o Cabrio também, o conversível, não era tão... Não tinha tanta saída aqui em Campo Grande e o carro acabou voltando para a Audi, né? E eu lembro que o Cristiano até... A sogra dele até olhou... Falou, nossa, que carro lindo, vou comprar esse carro. Enfim, por uma que não lembro exatamente o que aconteceu, não comprou e o carro foi para a Audi, né? Voltou para a Audi, que era um carro de demonstração. E aí passou um tempo, o Cristiano ficou com aquilo na cabeça. Um final de semana que a gente tava lá, ele apareceu com um A3 igualzinho e tá com ele até hoje, que é um A3 Cabrio. Tem esse A3 e um New Beetle também, que é da Volks, um Fusquinha, né? Que eu comprei em 2009 e ficou... E é engraçado, esse Beetle ele é branco com interna vermelha, porque quando eu voltei de Dubai, eu fiquei com isso. E aí eu vi que no México eles produziam os carros para Dubai, inclusive o Fusca, o Beetle lá tinha, né, nos Estados Unidos também. Então aí eu falei, pô, eu vi aqui no catálogo que dá para montar esse banco Bordeaux, né? E aí foi. Eu fiz, o carro veio... E um cliente me tomou o carro, mas depois eu pedi outro, aí veio e eu guardei. Aí você guardou. Então esses dois são os carros que eu consegui segurar assim. Mas eu já tive outros, já tive RS4, RS3, TTRS, Passat CC, Golf GTI, vários. Né? Claro, todos são maravilhosos, né? Sim. Mas é um valor, né, também. E cuidar de tudo isso é difícil, porque você tem que andar, né? Você tem que... Não, e o Cristiano falou a verdade, ele é detalhista, né? O Cristiano tem a questão da chave, a chave dele, muitas vezes ele tem a chave que tá na capinha, se você pega a chave machuca ou cai, o homem fica bravo, hein? Eu cuido ele realmente gosta. E pra você ver, surpreendente, né? Pra mim, a história, quando a gente conversa e tal, pra mim o carro que você falaria que vendeu e teria de novo ou se arrependeu de vender seria aquela Porsche 911. Ah, sim, né? Da marca, dos que eu represento, eu quis dizer, dos que eu represento, né? A Porsche 911, né, no caso, é aquela específica, aquela eu ainda vou ter uma outra, né? Porque ela era manual e eu amo o carro manual, né? E eu tenho dificuldade em conseguir carro manual, né? Na nossa marca mesmo, de tudo que tem, você vê. O que tem manual mais esportivo atualmente é o Polo 1.0 Turbo, tem uma versão manual, né? Então, assim, eu gosto demais do carro manual e aquele carro realmente é muito especial, mas hoje é um carro muito caro, né? Difícil de encontrar, porque o turbo daquele ano, 2007, 2006, 2008, manual, o pessoal ama, porque não tem muita eletrônica e gosta de ir para o track day e tal, e bate, né? Então, os carros tá cada vez mais raro, difícil. Sim, difícil, né? Mas eu penso assim, no futuro, quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se eu tiver a honra de poder representar uma marca dessa, eu com certeza vou buscar um produto com câmbio manual de novo, né? Com certeza. Muito bom. E a gente está caminhando aqui já para o final. Vou fazer a penúltima pergunta e aí vai um pouquinho também já um pouco da brincadeira, né? Para ficar descontraído. E pessoal, lembrando, você que está assistindo em casa, mande no chat. Põe aí nos comentários quem que vocês querem que a gente convida aqui para o nosso podcast. E lembrando, né, o bate-papo aqui é sobre carro, sobre tudo do mundo automotivo. E aí serve desde pessoas com reparadoras, grandes empresários aí do setor que tem funilaria, pintura, PPF, enfim, pessoas ligadas ao nosso setor. Ao nosso setor. A gente teve o primeiro episódio, vocês assistiram a semana passada, foi o Fábio Anache. Hoje está tendo aqui a presença do Cristiano. E quinta-feira a gente vai deixar um suspense aí. Já tem a pessoa agendada, mas deixa o suspense. E vocês, por favor, coloquem no comentário. Cristiano, hoje, se você pudesse aparecer em todos os outdoor do Brasil, todas as redes de comunicação, desde outdoor, rádio e revistas, enfim, tudo, simultâneo ao mesmo tempo. Uma frase que você deixaria em 3 palavras. Puxa vida, que pergunta final, hein, Cristian? Puxa. Essa não é a final, é quase a final. Vamos lá. Seria assim, ame o que você faz. Bacana. Acho que é... Show.
E para fechar, Cristiano, se você hoje pudesse ser um carro, que carro você seria? E por quê? Eu acho que eu seria um carro clássico, assim, uma versão moderna de um carro clássico, né? Mas, por exemplo, eu acho que eu seria assim. Eu seria um e-tron GT RS, mas com os frisos cromados, sabe? Assim, aquele pacote, né? O carro, uma cor específica, tipo um azul Ascari, que é aquele azul, né, forte, mas com tudo cromado, né? Que cromado não, aço escovado, né? Então o espelho retrovisor em aço escovado, os frisos, contorno das janelas em aço escovado, o para-choque lá embaixo, os detalhes plásticos em aço escovado, que nem aquele R8 que a gente trouxe. Que configuramos ele, o azul, né? Realmente o azul. E foi uma polêmica, né? Todo mundo, não, mas vocês trouxeram esse carro com essa lateral em aço, escovado, os frisos. Enfim, foi um sucesso, né? Aquele carro vendeu. Rápido. Enfim, vendeu muito rápido. Foi para Campinas, né? Depois ele apareceu no mercado de novo. Vira e mexe eu vejo a venda, né? Ele apareceu depois, enfim, podemos falar de valor aqui, não é surpresa para ninguém. Apareceu por 1.600.000. Depois 1.700.000. Já apareceu por 2 milhões, já Então vi. já tá. E ele na época custava 1 milhão, né? Na época, quando a gente vendeu ele, era uma campanha de venda direta, 1.210.000. Então, o carinha comprou, levou, vendeu. Usou um período, vendeu, o outro comprou, tá indo. E ele é marcante, porque... eu gosto dessa parte, porque o que me remete a essa parte do aço escovado é o Gol GTI, né? Que ele era uma cor, aí embaixo, na porta, tinha o friso, né? Olhando de fora, e a saia e todo o para-choque, era tudo no cinza claro, né? Sim. Então ele ficava aquela... Eu tenho uma foto dele embarcando, lembra? Tá o R8, tá a RS6 azul, que você usou por um período, e ele embarcando na plataforma. Eu te mandei uma foto lá de cima da loja. Realmente, histórias bacanas. Superchef, tinha que ter um tempo maior aqui pra gente, né? Porque tem papo demais aqui pelo Cristiano, mas nosso tempo aqui é curto. Cristiano, você quer... Não, só agradecer, te dar os parabéns. Eu fico muito feliz aí com a sua iniciativa e também vejo o quanto legal é esse ambiente, você aqui fazendo. E conte com a gente sempre, né? E desejo todo sucesso aí nesse projeto maravilhoso. Adorei o logotipo. Tudo bacana, maravilhoso. Conte comigo. Obrigado, Cristiano. Então, vocês conheceram aqui um pouco do Cristiano. Cristiano, deixe seus arrobas aí para te encontrar aqui. Na verdade, só antes do Cristiano deixar os arrobas e tal, o Cristiano tem aqui, como a gente já viu na passagem, metade do Centro-Oeste aqui é Autobel, né? Grupo Autobel. Então, nós estamos dizendo Volkswagen, com a unidade ali na Afonso Pena, aí lá em cima na Joaquim Mortinho, Audi Center Campo Grande, Audi Center Cuiabá, Ducati Campo Grande e Ducati Cuiabá. É isso aí. O meu Instagram, para quem quiser ver, é @CrisGionco, tudo junto. É meu sobrenome, né? Cris Gionco. E é isso, né? Eu acho que o importante é muito feliz aí sua iniciativa, e o seu trabalho está sendo muito legal. Fiquei muito feliz de ver. Bacana, começou esse negócio do hobby, vamos fazer as entrevistas, tá indo, fizemos um podcast, traz relevância para o nosso setor. Sim. Vamos trazer aqui as pessoas para falar do mundo automobilístico e automotivo, né? Então é isso aí, Cristiano. É isso aí. Então, muito obrigado pela sua visita. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Até a próxima. CNA Motorcast. Patrocínio Auto Rodas. Rodas, pneus e acessórios para veículos de passeio, picapes e veículos especiais. E SPA Window Film. Películas automotivas e residenciais e envelopamento de veículos.